Capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital aberto, feita de dentro. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Uma ótima tarde a você que acompanha a programação da BMC News. BMC Stock está no ar. Olha só, atualização em tempo real de mercado financeiro. Eu não gostaria de estar por aqui. Afinal, sexta-feira está pesada, como as últimas sexta-feiras também foram. Nós temos um conflito no Oriente Médio que causa, claro, certa incerteza no mercado. Ninguém quer dormir comprado com absolutamente nada durante 2 dias consecutivos em que tudo pode acontecer. Os finais de semana, em especial nas últimas 3 semanas, vem concentrando bastante informação negativa sobre os conflitos no Oriente Médio. Sempre temos alguns avanços um pouco piores do que esperado, então o investidor acho que já sacou essa dinâmica, está se livrando de alguns ativos. Nós temos a escalada das tensões por lá, a discussão sobre um acordo ou não, a possibilidade desse tratado de paz ou deste cessar-fogo entre Israel e o grupo Hamas. Mas, por enquanto, nós temos um mercado bastante nervoso. Afinal, tem pressão negativa vinda da China, apesar dos bons dados macroeconômicos que foram apresentados nesta semana, inclusive um bom crescimento do PIB de 4,9%, até superando as expectativas de 4,3%, e dando um pouco mais de alívio para o mercado, que agora acredita que talvez a China consiga cumprir esta meta de 5% ao final do ano. Nós tivemos dados de vendas, dados de inflação, os próprios dados do PIB que foram positivos, mas o centro da atenção lá na China é o setor imobiliário. Nós temos o descumprimento de algumas obrigações financeiras pelas principais incorporadoras do país. No caso, a Country Garden foi o destaque desta semana, não pagou um título de 15 milhões de dólares nesta semana e, claro, libera aí toda essa preocupação no mercado, acende o alerta amarelo, se não o alerta laranja. E, claro, nós temos um setor que é muito expressivo para o crescimento chinês, que tem bastante peso na economia local e, claro, é o centro das atenções quando a gente fala sobre algumas empresas de exportação de commodities, em especial aquelas commodities metálicas. Minério de ferro é o principal produto que nós exportamos aí neste segmento para o mercado chinês. Dentre as principais companhias, nós temos a Vale, que hoje pesa muito para o Ibovespa. Então, sim, o mercado chinês também está pesando aqui para a nossa Bolsa de Valores, já que traz más notícias e faz com que o investidor tome algumas decisões mais voltadas para a venda do que para a compra em ativos que tem muita participação na nossa Bolsa de Valores. É o caso da Vale. Vale cai bastante no dia de hoje, se aproxima naquela região dos R$ 62, R$ 61 reais. Daqui a pouquinho a gente dá uma olhada mais aprofundada neste ativo. Fato é que nós temos essa notícia negativa. Ontem já tinha movimentado o mercado, já tinha promovido um movimento negativo para as bolsas na Ásia e hoje continua. Nós temos Xangai caindo 0,7% e a bolsa de Shenzhen, também referente ao mercado continental chinês, caindo 0,88%. Em Hong Kong, nós temos 0,65% de queda. Ontem estávamos em estabilidade, hoje já viramos para o patamar negativo. Na China, não tem ninguém no positivo não, todas as principais bolsas fecharam com queda. Nikkei 225, 0,52 lá no Japão e Kospi na Coreia, 1,69 sofre. Essas duas bolsas especificamente sofrem bastante com o que acontece aqui no Ocidente. São bolsas mais globais, mais tradicionais, então Coreia e Japão bastante influenciadas pelo movimento de ontem na Europa e nos Estados Unidos, que também foi negativo. Falando sobre a Europa, nós temos novamente um dia de quedas para as principais bolsas por lá. DAX na Alemanha 1,64% de queda, FTSE no Reino Unido nós temos 1,30% de queda, CAC 40 na França 1,52% e o índice Eurostoxx 1,57%. Para além das tensões macroeconômicas vindas dos Estados Unidos, tensões globais vindas do Oriente Médio, nós temos uma temporada de resultados que nesse início de divulgações não vem agradando o mercado. Nós temos diversas ações, diversos exemplos de companhias
que divulgaram os seus balanços operacionais e caíram mais de 5%, 6%, até 7% em alguns casos. Então, para a Europa, nós temos, além destes grandes fatores, a temporada de resultados que não está muito atrativa neste comecinho de divulgações. Nos Estados Unidos, nós tivemos ontem um discurso bem amplo de Jerome Powell. Alguns analistas interpretam como um discurso neutro, não trouxe grandes novidades. Outros já identificam algumas mensagens um pouco mais duras desta fala de Jerome Powell. Eu trouxe os principais destaques no nosso BMC Stock de ontem e eu mesmo fiz essa ponderação. Ele falou mais do que o de costume, mais do que o costumeiro, mais do que ele costuma falar. Comentou temas diversos, a política fiscal dos Estados Unidos, inclusive a qual ele se referenciou como insustentável, comentou o mercado de empregos, comentou a situação do setor bancário. Então, foi uma participação, uma aparição de Jerome Powell bastante ampla e que traz, claro, certas preocupações pela dureza dos seus comunicados, indicando que a inflação continua alta, que o Banco Central vai buscar por uma taxa suficientemente restritiva. Alguns dirigentes que não Jerome Powell indicam ali que talvez não seja necessário um novo aumento de 25 pontos base, que essa taxa seja suficiente, mas o próprio presidente do Federal Reserve indicou ontem que há alguns indicadores, alguns indícios de que essa taxa que está sendo aplicada não é muito alta. Não que não seja suficientemente alta para os objetivos que são buscados pelo Federal Reserve, mas que não é muito alta ou excessivamente alta para a economia dos Estados Unidos. Isso fez os títulos norte-americanos, aqueles títulos de dívida muito longos, de 10, 30 anos, subirem bastante. A gente sempre olha para o título de 10 anos, a T10, a Treasury de 10 anos lá nos Estados Unidos, ela encostou nos 4,99% de rentabilidade. Alguns dizem que cravou os 5%, ela, se foi negociada a 5%, foi por um breve período de tempo. Os meus levantamentos, as minhas pesquisas indicam 4,99% de rentabilidade atingida no dia de ontem. No dia de hoje nós temos um pouco menos de pressão, 4,90% de rentabilidade, ainda é bastante alto em termos comparativos ao que tínhamos no começo do ano, em alguns meses atrás, e as bolsas continuam no negativo. Dow Jones, 0,29% de queda neste momento, negociações abertas, vamos até às 5 horas da tarde, S&P 500, 0,71% e Nasdaq, 1% de queda. Então os três principais índices norte-americanos, todos em patamar negativo, e aqui no Brasil tá um Deus nos acuda danado. 0,88% de queda, 113 mil pontos, mas já chegamos a negociar abaixo disso. O Ibovespa perdeu o 113 no início desta manhã, inclusive um pouquinho antes de eu entrar aqui ao vivo com nossa atualização, com o nosso BMC Stock, ele estava abaixo dos 113 mil pontos, no 112. Daqui a pouco a gente conversa com o Caio para entender o que isso significa, quais indicadores, quais indicativos o Ibovespa nos traz com este patamar de preços, agora 0,87, mas por boa parte do dia ficou com mais de 1% de queda. Dólar futuro, moeda norte-americana, surpreendentemente, para aqueles que acreditam que existem essas verdades absolutas no mercado financeiro, está também no negativo. 0,54% de queda, R$ 5,04. Os principais destaques do Ibovespa, Magazine Luiza, Cielo e Bradespar aqui entre os principais destaques negativos, mais de 3% de queda para todos esses ativos. Cielo e Magazine Luiza são quem cai mais. Então, Magalu cai 4,35%. Do lado positivo, BRF, 2,31% de alta, Natura, 1,84% e JBS, 1,11%. Vamos ao volume só para dar um destaque maior aqui para Petrobras e para Vale, ambas em patamar negativo. Vale cai 2,62% e Petri 4, 1,49%, R$ 37,76, recuou, não sustentou os R$ 38. Já que eu falei nele, vamos ao Caio Sasaki, analista do Portal do Trader. Uma ótima tarde a você, Caio. Mais uma sexta-feira de volatilidade, tem vencimento de opções, tem Oriente Médio, tem China, tem Estados Unidos. Tá um negócio meio danado aqui essa sexta-feira. Pois é, Gabriel, boa tarde. Temos aqui um desfecho de semana bem volátil, né? E olha que dia de vencimento de opções é comum o mercado dar uma travada, não parece que é o que vai ocorrer para hoje. O índice futuro acabou dando uma boa pesada, parou ali perto das mínimas, e isso é sinal de que pode dar continuidade a esse movimento de venda.
Tecnicamente tem alguns sinais bem claros disso. Primeiro que quando ele caiu com volume de negócios, como a gente pode notar por aqui, entrada de volume mais expressivo, e depois lateralizou com volume mais ameno. Agora vem reagindo, mas encontra ali uma resistência mais ou menos na região que marcou mínima na primeira hora de negócio. Então, em outras palavras, mesmo com o mercado dando uma puxada até esses 114.850, ainda não anima para uma reversão, para um movimento muito mais forte. Aliás, é um ponto de pullback, é um ponto onde provavelmente sente a resistência e volta a pesar, de olho nas mínimas. Então, por enquanto, a expectativa segue bem vendedora. Não é só uma formação gráfica, eu gosto muito de observar a questão do volume, e a gente percebe que o volume condiz bem com isso, né? Até entrou algum volume numa ponta de compra na parte da manhã, provavelmente a partir dali poderia nascer um movimento de reação, mas não conseguiu se consolidar em patamar positivo e pesou com uma entrada de volume até maior. Então, por enquanto, seguimos aí com o mercado um tanto pessimista. Curioso é que, apesar da nossa bolsa trabalhar em queda, nós temos ali o dólar trabalhando em queda também, né? Então, se a gente joga aqui para a moeda, notamos que a moeda começou o dia com maior tensão, ensaiando o movimento de compra, mas devolveu todo esse movimento e começou a desenvolver queda e segue pressionado. Somos, nesse momento, uma das moedas mais fortes do mundo, né? Lembrando que quando o dólar cai é porque o real necessariamente sobe. Então, temos o dólar trabalhando em queda, mas em consenso ali com demais moedas de emergentes e produtores de commodities. Então, não é um movimento isolado do real frente ao dólar. Importante dizer isso, tá? Bom, eu sigo de olho, não tem nenhum gatilho muito interessante para o dólar. Acho que o índice ele segue ele mais interessante, prometendo um pouco mais de volatilidade, seja para renovar mínimas ou para uma tentativa de reação. Porém, volto a frisar o ponto, né? Para o índice futuro, precisaria superar ali mais ou menos a região dos 114.850, ponto em que marcou a mínima na primeira hora de negócios. Bom, com relação ao que você comentou aí, o Monteiro, vamos dar uma olhada nos principais papéis, né? Eu gosto sempre de dar uma olhada rápida aqui na Vale e na Petro, que são as duas principais blue chips, e a Vale é interessante colocar no período diário, por quê? O papel vinha lateralizado, trazendo uma expectativa compradora, chegou a fazer um candle muito interessante, mas a máxima desse candle não foi rompida, onde inclusive acionaria ali algum trade de compra, traria de fato a consolidação do movimento comprador. Isso acabou não acontecendo. Em um único dia pesou, foi buscar a mínima da congestão. No dia de ontem perdeu e hoje já abriu com gap, mostrando ali de fato que o patamar foi completamente perdido e estamos dentro de uma tendência de queda. No entanto, para quem gosta de Vale e está buscando um bom preço para embolsar o papel, eu acho que vale observar nesta região, nessa faixa entre os R$ 61,00 e os 62, temos ali um bom ponto para posicionar compra no papel. É o piso de tudo que veio negociando em termos de lateralização, né, ao longo desses últimos meses. E grandes chances de dar uma segurada e reagir a partir disso. O mercado ele normalmente negocia em ranges, e comprar uma empresa que você gosta, que você acredita, próximo de região de pisos, é algo bem, bem interessante, especialmente para quem olha ali para um longo prazo. Agora, a Petro, essa é difícil de analisar. Parece que graficamente nada condiz dentro do papel. O papel tem uma tendência de compradora muito forte, hoje segue ali corrigindo, porém, nada que pudesse de fato assustar. Dado o movimento forte de compra que fez ao longo dos últimos dias, uma correção é algo bem natural e longe ainda de assustar o investidor. Ainda que tem gente que gosta muito de fazer análise candle a candle, usar ali o price action, ainda que a gente tenha um padrão aqui bem candidato a padrão de topo, com esse candle de venda engolfando, né, envolvendo os candles anteriores, ainda que a gente tenha uma marcação de topo, eu não diria que é um papel que dá para confiar, entrar vendido e confiar somente na análise técnica, até porque
já se mostrou ali de uma força que a gente não consegue entender muito bem. Pressão de compra na Petro tem sido sempre muito forte. Tá? Então, papel hoje está em queda, mas baseado no que veio apresentando nos últimos dias, podemos dizer que é apenas um capítulo isolado. Não cheguei a olhar nem Brasil Foods e Natura na parte da manhã, que o Monteiro acabou citando, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma passada antes de falar um pouco das oportunidades, o que eu andei olhando aqui na parte da manhã, tá? Bom, vamos lá. Brasil Foods, o papel segue bem, apesar do índice em queda, o papel segue animado. Se a gente desce aqui para os 15 minutos, eu havia traçado uma região aqui há alguns dias, mais ou menos em torno dos 10,45, segue negociando acima disso. O papel segue bem descolado do comportamento do mercado. Eu diria que pensar em venda, no caso da Brasil Foods, eu só pensaria abaixo dessa região aqui dos R$10, tá? Enquanto acima disso, expectativa compradora, podendo aí, no momento mais oportuno, testar. Primeiro, esses perto dos 10,90 e depois essa outra região aqui mais acima, lá na casa dos 11,30. Vale a pena ficar de olho, mas tem coisa mais interessante. Já já a gente chega lá. Vamos olhar agora a Natura, né? NTCO 3. Bom, o papel vem numa tendência de queda ao longo dos últimos meses. Pode ser que encontre alguma reação aqui, mas não tem um sinal muito claro, não. Não tem uma figura de fundo. Se a gente joga aqui alguns indicadores, pode ser que tenha esticado demais e venha pelo menos uma correção do movimento de queda. Mas não é um dos papéis mais interessantes. Descendo o time frame pro intraday, temos nesse exato momento o papel trabalhando uma zona de topos ali nos 12,75, vai. Isso pode render ali um trade para giro curto, mas não é um dos papéis mais bonitos. Eu não tiraria da mente essa figura aqui de tendência de queda, topos e fundos descendentes. Então, muito cuidado para quem quiser arriscar aí uma compra em Natura. Agora, bom, vamos dar uma continuidade aqui em alguns papéis que a gente analisou ontem, né? Até ontem eu ainda estava falando da possibilidade de Usiminas, mas vamos começar a descartar o que a gente vinha acompanhando. Usiminas, para mim, já não é mais oportunidade de compra. Ontem mesmo acabou perdendo esse fundo, que era um fundo interessante, para manter a expectativa de compra, então perdeu 6,13, hoje já trabalha bem abaixo disso. O papel segue realizando, não vejo ponto de entrada em Usiminas. Tá? Se eu não me engano, eu cheguei a comentar também a MRV, né? Mas a MRV também ontem anulou qualquer expectativa de reação. Não arriscaria comprar o papel, por mais que nesse exato momento ele esteja testando uma zona de suporte ali na região dos 7,90. No entanto, não tenho aqui nenhum sinal de fundo e de reação para o papel. E agora sim, vamos para as coisas mais interessantes, né? Começando aqui por BBSE. O papel vem negociando bem próximo de uma região de teto para rompimento da congestão. Acho que vale a pena até deixar um traçado mais claro aqui. Só para a gente entender que ainda não temos um gatilho acionado, mas o papel tá lateralizando, acumulando, não está pesando como demais ativos do Ibov. Então, de olho, 32,20, já falei desse número antes, pode ser um excelente gatilho de compra. Das elétricas, tem bastante coisa interessante também. Vamos começar pela Elet 6, Elet 6, que não é das mais interessantes, mas o fato de estar trabalhando perto do piso de uma lateralização pode ser algo muito relevante. O papel tem um upside muito bom, então eu ficaria de olho ali nessa faixa. Pode ser o timing bom para
comprar. Ainda que não tenhamos nenhuma formação, né, gráfica de curto prazo para falar que temos ali um fundo, um ponto para entrar comprando. Talvez valha a pena olhar aí um gráfico de time frame menor, né, o caso desse 15 minutos. De fato, acima dos 38 e 45, o papel poderia ter fôlego para reagir com um pouco mais de força. Dentro desse setor, acho que tem umas coisas mais interessantes. É o caso da Engie, Energisa. O papel, olhando aqui no período diário, vem tentando reagir, acionando o eixo desse fundo duplo, figura gráfica que eu gosto bastante. Então, a gente está olhando isso aqui no período gráfico diário. Vale a pena descer para o intraday 30 minutos e observar aqui como ele vem se comportando. Hoje, por enquanto, puxou muito forte, não entrou muito volume nessa puxada e devolveu, lateralizando bem próximo, inclusive, do fechamento de ontem. Para o papel, então, eu ficaria muito de olho na superação dessa região dos 80, porque o rompimento desse ponto pode trazer ali um início de uma tendência compradora bem interessante e com um stop curto, tá? Se ele correr para cima desses 45 e 80, eu colocaria o meu stop nessa região aqui de mínimas. Ok? Para fechar, vamos pegar aqui EQTL, Equatorial. Equatorial, para mim, de todos, é o que vem fazendo um dos desenhos mais interessantes, tá? A gente tem aqui uma formação clássica ali do ombro, cabeça, ombro invertido. Já comentei algumas vezes, não é uma das figuras mais fáceis de se formar, né? Mas, sem sombra de dúvida, traz aí toda uma expectativa de compra. E como se não bastasse, né, é um papel que vem trabalhando bem perto de regiões de pisos, fundos, ou seja, tem um upside para reação a partir disso. Então é um papel que tem um sinal de curto prazo e de longo prazo que, de certa forma, favorecem ali uma entrada compradora para arriscar nesta ação. Monteiro, contigo. Maravilha. Eu vou segurar você por mais um bloquinho, porque eu tenho umas dúvidas aqui. Tem notícia interessante que eu quero trazer aqui para discutir com quem está nos assistindo. E eu quero saber também essa análise um pouco gráfica ali para ver se há oportunidades ou há alertas para se afastar de alguns papéis. Em especial, um papel que eu quero comentar aqui contigo na volta do nosso intervalo, viu, Caio Sasaki? Então, fica aí conosco, você também que está nos assistindo. Eu vou para um rápido intervalo, mas antes eu vou dar uma atualizada aqui na cotação da nossa curva de juros, que é realmente bastante preocupante. Ontem nós tivemos um movimento positivo, mas na parte da tarde nós tivemos ali, conforme nos aproximávamos do fechamento do mercado, e principalmente depois das falas de Jerome Powell, nós tivemos uma apreciação nas curvas, mas os DIs futuros agora eles são bem descontados. Para 2033, 2030, nós temos descontos aqui de mais de 1%, um pouquinho antes, desde ali de 2028, 2027, mais de 2% de desconto. Então, o juro hoje favorece, mas parece que o mercado não está ligando muito para isso, está no negativo, bastante pressão vendedora, principalmente das principais companhias aí na formação do nosso índice. Eu vou para um rápido intervalo, não saia daí, BMC Stock volta em seguida, é bem rapidinho mesmo. Olá, eu sou o Felipe Nascimento e te espero junto com o Marcos Saravalli aqui no BMC Market. Aqui tem debate com os convidados, análise dos principais assuntos do dia. Você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro. Com opinião, claro, de quem entende do assunto. Nosso encontro aqui no BMC Market é de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu o Brasil, A Última Cruzada.
a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Maravilha, vamos ao que aconteceu no dia de hoje para depois eu retomar essa nossa conversa com o Caio Sasaki. Nós tivemos um indicador importante, o Banco Central apresentou aí o seu indicador de atividade, o IBC-BR, com uma queda de 0,77% em agosto. O número veio abaixo do esperado pelo mercado, que previu uma queda de 0,3%. Então, não é que decepcionou bastante. 0,3% veio mais do dobro aí, então 0,7% de queda neste último mês. Esse desempenho negativo específico foi atribuído principalmente à desaceleração do volume de serviços ao fim do impacto sazonal da safra recorde também que tivemos no agronegócio. Nós trouxemos esse volume de serviços na segunda-feira, então foi um dado ruim, foi um dado abaixo do esperado, isso impactou diretamente no índice de atividades aí do Banco Central. Também essa desaceleração do impacto positivo da sazonalidade do agronegócio puxa o indicador de atividade um pouco para baixo. O IBC-BR, ele é um mecanismo, ele é um estudo promovido pelo Banco Central para sempre ter dados atualizados referentes à atividade aqui no país. É praticamente uma prévia do PIB, ou tomado assim por boa parte do mercado. Nós tivemos essa pressão sobre os grãos, sobre a safra aqui no Brasil, que beneficiou bastante aí a economia brasileira no primeiro semestre e no segundo semestre de alguma forma. A queda inesperada dos serviços e o desempenho fraco no comércio apontam para um cenário de enfraquecimento da atividade econômica neste terceiro trimestre, aumentando a possibilidade de uma contração no PIB no período. Muitas casas já indicavam um crescimento bem contido ou bem tímido para este terceiro trimestre, 0,1, 0,2, e algumas delas já estão revendo, depois deste dado do último mês, para baixo essas estimativas de crescimento do PIB, inclusive para um PIB negativo, 0,1% de crescimento neste terceiro trimestre. Foi realmente um terceiro trimestre um pouco mais apertado. Outra notícia que eu gostaria de trazer aqui e discutir com vocês é referente à Ambipar, uma companhia bem conhecida, focada em gestão ambiental, que anunciou nesta manhã uma nova oferta de ações, um follow-on. A companhia planeja emitir cerca de 30 milhões de novas ações. A operação deve arrecadar cerca de 560 milhões de reais para o caixa da empresa. O valor por ação dessa nova oferta vai ser determinado com base na cotação do dia da fixação e também, claro, pelo processo de book building. A depender da demanda do mercado pelas novas ações, a oferta também pode ser expandida em 100%, ou seja, dobrar o valor que era inicialmente previsto. Sendo assim, com estes 100% a mais na nova oferta, nós teríamos aí uma oferta para cima de R$1 bilhão, com R$1 bilhão e 100 milhões de reais, segundo a cotação do dia de hoje. Esses valores foram, claro, calculados com referência no valor do fechamento de ontem a R$ 18,63. A companhia quer usar esse dinheiro para melhorar o caixa e também diminuir a sua alavancagem. A fixação do valor da nova oferta vai ocorrer no próximo dia 31 de outubro e as novas ações começarão a ser negociadas no dia 3 de novembro. Mas afinal,
É oferta boa ou é oferta ruim? Para o mercado, deve ser uma oferta péssima, porque o ativo cai 12,08% no dia de hoje, a R$ 19,99. E é justamente sobre isso que eu queria conversar com o Caio Sasaki. Caio, estes valores preocupam? Como é que está a sua cabeça para a Ambipar, que é um ativo bastante comentado no mercado financeiro? Não, perdão, nós temos um ativo agora sendo negociado a R$ 16,38. Eu levei em consideração aqui a cotação do dia de ontem, R$ 16,36. Se eu não me engano, uma das piores cotações da história aí para a Ambipar, e é justamente este o ponto que eu gostaria de comentar contigo. Realmente é preocupante para o ativo, abre oportunidade, o investidor deve ficar longe, pelo menos na sua opinião. Como é que está a tua visão para Ambipar AMBP3, ativo voltado à gestão ambiental, famoso pelas suas M&As aí com absolutamente tudo que é verde no mercado financeiro, faz várias M&As, é uma agenda bastante extensa aí de fusões e aquisições, e agora está numa das piores cotações desde o IPO. Vamos lá, realmente muito feio, por quê? A gente tem aqui o que na análise técnica chamamos de gap de fuga, né? Ou seja, por um bom tempo, ao longo desse ano inteiro, o papel ele seguiu dentro de uma zona de congestão. Isso significa que, obviamente, muita gente entrou, comprou papel no meio desse caminho aqui, outros acabaram se desfazendo de suas carteiras, mas o ponto é que quando você tem um movimento abrindo já em queda fora, né, fazendo um gap, isso tende a acionar muito stop de player posicionado naquele ativo. Então, muita gente vai acabar vendendo de maneira, vamos dizer, compulsória, porque precisa tá na gestão de risco. Isso por si influencia o papel a ter uma queda mais acentuada ainda. Então, ele abriu em queda, acelerou venda, e isso tende a continuar ao longo das próximas sessões, simplesmente pelo efeito ali dominó, né, de players saindo de um papel desses que tinha grandes expectativas, é claro, de sair para o lado de cima, né, e engatar uma tendência de compra, mas não, fez o contrário e pode, a partir de agora, engatar ali uma séria tendência de venda. Então, graficamente, o papel não tem um desenho nem um pouco animador. E mesmo se ele tentasse reagir, saindo aqui, está na região dos 16,30 e poucos, né? Mesmo se ele superasse a máxima de hoje, lá acima dos R$17, e fosse buscar o fechamento do gap, lá para cima dos 18,60, ainda que ele puxasse isso tudo, ainda não animaria. Aliás, aqui nesse ponto ele tem uma baita de uma resistência, seria ali, se alguém está querendo comprar e buscando se alguém está comprado e buscando um ponto para se desfazer, se por acaso ele der esse presente para você de voltar até a região ali dos 18,65 mais ou menos, vende, porque aqui é uma baita de uma resistência. Teria que mudar algo de maneira muito drástica, muito explícita nos fundamentos para a gente ver isso aqui ser modificado. Por enquanto que temos uma expectativa vendedora. Se atenção para o candle de hoje, porque se encerrar muito próximo das mínimas, sinal de que o mercado ainda tem mais para vender, né? E só não vai cair mais porque o pregão tem um fim no dia de hoje, mas provavelmente dá continuidade nos pregões seguintes. Volume muito grande na ponta de venda, com um movimento de venda, então nada disso, não tem nada que aponte para algo animador. Tá? No começo do dia até teve um pouco de volatilidade, mas acabou pesando. Nessa pesada a gente nota que o volume voltou a crescer um pouquinho agora nesse início de tarde. Então, tomem bastante cuidado com esse papel. Definitivamente não é um papel para comprar. Se alguém está querendo pegar ali uma pechincha, espera ele sinalizar algum fundo, não precisa acompanhar no período diário, de repente um intraday assim, de 30 minutos já pode te ajudar. Mas é fato que assim, timing para compra não temos nesse momento. O papel segue bem pesado e trazendo expectativas de estender isso aí pelas próximas sessões, pelas próximas horas, enfim. É aquele negócio, né, Caio? Tá bem próximo da mínima do dia. Ele encostou ali, ficou. Não é que
deu um desconto no começo, estava todo mundo nervoso, começou a vender e aí o ativo começou a se recuperar. Ele está bem próximo da pior cotação aí do dia de hoje. Então, são alguns sinais aí de que talvez o buraco seja um pouquinho mais embaixo, não seja o momento de fazer uma entrada, né? É comum com um papel ele abrir em queda, os primeiros instantes segue aquela volatilidade, eventualmente algumas pessoas enxergam ali uma oportunidade para comprar, outros já deu o limite, então pulam fora. Passado esse alvoroço, as medidas começam a ser um pouco mais, vamos dizer, racionais, né? E, bom, para passar essa turbulência e o mercado, o papel, continuar vendendo, sinal de que, num consenso geral, as expectativas para ele não são nem um pouco boas. O fechamento de ontem estava lá na casa dos R$18. A abertura já foi muito ruim, nos R$16,91. A mínima encostou nos 16,34 e agora a gente está nos 16,36. Então a gente não está muito acima daquela mínima do dia desses 16,34. Então alertas aí para todo mundo que está nos assistindo. Caio, muito obrigado pela participação de hoje. É sempre um prazer tê-lo por aqui, trazendo esses insights, esse acompanhamento aí diário. Se não tem oportunidade num dia, a gente acaba anotando ali o nome do papel, anotando o ativo, traz no outro, vê se o movimento se conclui ou não, se deixa de ser uma oportunidade de compra ou não. Muito obrigado pela participação de hoje. Um ótimo final de semana. Ainda tem muita água para rolar nessa sexta-feira e eu desejo sorte a nós que estamos próximos do mercado financeiro no dia de hoje. Muito obrigado mesmo. É isso aí, eu que agradeço. Tudo de bom para vocês aí, bom final de semana e até semana que vem. Maravilha, trazendo mais notícias do mundo corporativo. Daqui a pouco eu faço uma atualização do Ibov, porque tem notícia interessante de uma empresa que todo mundo gosta de acompanhar, seja para tecer suas principais críticas ou seja ali observando alguma oportunidade de investimento. Aqueles investidores mais aguerridos não vêm aparecendo muito no nosso chat, então convido aí todos os investidores de Oi a tecerem as suas opiniões, a contribuírem com a formação deste nosso discurso, para bater um papo comigo, com os apresentadores, com os convidados que aqui aparecem. Nós temos notícias sobre a Oi, olha só. A Oi vai fazer leilões na B3 na próxima segunda-feira para vender ações reagrupadas resultantes de frações após o grupamento de ações da empresa no início do ano, com uma proporção de 10:1. As frações, elas geraram aí mais de 285 mil novas ações ordinárias e 282 mil ações preferenciais com valores líquidos sendo creditados aos acionistas em até 7 dias úteis. E o Grupo Ser Educacional concluiu com sucesso a sua 4ª emissão de debêntures, captando R$200 milhões. As debêntures oferecem uma remuneração de CDI mais 2% ao ano, com vencimento em outubro de 2028. Os recursos serão utilizados para a gestão da dívida, com expectativa de queda na alavancagem e a retomada dos dividendos em 2024. Olha só, será que volta realmente dividendo para a Ser Educacional em 2024? Todo mundo está indo ao mercado, vendendo parte das companhias, fazendo follow-ons, emitindo novas ações. E a maioria dos objetivos dessas companhias é quitar a dívida. Está todo mundo correndo aí desse endividamento, das altas taxas de juros, mesmo com o juro caindo, o pessoal está aproveitando aí para vender parte das suas empresas, para emitir novas ações a mercado, tentar equilibrar as contas. É o que está acontecendo com a própria Ambipar, é o que aconteceu aí com outras empresas que já passaram aqui no nosso noticiário. Vamos entender um pouco alguns destes segmentos que talvez sejam oportunidades. Nós comentávamos com o Caio Sasaki há pouco tempo atrás, o setor de energia elétrica, ele está identificando talvez alguns movimentos interessantes em preço, em valor aqui negociado no gráfico. Mas agora, o fundamento dessas companhias. Vamos entender com Luan Alves, gestor de ações da VG Research. Muito obrigado pela participação, Luan, é um prazer tê-lo por aqui. Normalmente esses setores mais tradicionais, os setores mais estáveis, eles são aí alvo dos investidores em momentos de crise. A gente viu isso acontecendo no dia de ontem. Praticamente todo mundo que estava no positivo era do setor de elétricas ou do setor de saneamento, utilities em geral. Você vê um bom momento para essas companhias? Há alguma preocupação no radar? Como é que está a sua visão para o setor como um todo? Cara, obrigado pela participação, por me chamar aqui. Assim, com certeza é um bom momento. É o tipo de setor que, quando está tudo indo mal, o setor te blinda com os contratos de longo prazo, com toda a segurança e previsibilidade que tem esse segmento.
Ontem foi um dia difícil no mercado, mas teve uma fuga para a qualidade, os investidores buscaram, de fato, investir nos negócios mais perenes e mais seguros. A gente está num momento bom, com algumas boas iniciativas em algumas empresas, como é o caso da Copel, o caso da Eletrobras, passando por privatização, por redução de custo. Então, o humor dentro do setor de energia elétrica ele melhorou ao longo desse último ano, né? Vamos dizer assim. E esse momento em específico é um momento de proteção, onde muitos investidores estão buscando alternativas de investimento para renda fixa e tentar se proteger na renda variável através das empresas que são mais seguras, os negócios que têm uma maior capacidade de repasse da inflação. Então, é o tipo do setor que está num bom momento, está surfando uma boa onda aí no mercado. Maravilha. Há especificamente algum segmento dentro dessas companhias que você acha interessante? Porque aí tem diversas, né? A gente olha e fala, não, é tudo elétrica, mas tem geradora, tem transmissora, tem distribuidora, tem empresa que faz tudo isso, tem de tudo um pouco. Como é que está a visão? É realmente correr para os contratos mais previsíveis, ou seja, aquelas transmissoras de energia, ou há oportunidades talvez naquelas empresas que são mais descontadas justamente por não terem essa previsibilidade nas suas receitas? Olha, assim, da minha opinião pessoal e também aqui da casa de análise, a gente enxerga que quando a gente vai investir em energia elétrica, a gente quer buscar segurança. Então, quando a gente quer, de fato, arriscar um pouco mais, fazer um investimento buscando uma taxa de retorno maior, a gente vai ter mais oportunidade de fazer isso olhando para varejo, olhando para a construção civil, olhando para setores que têm risco maior também. Dentro da parte de energia elétrica, a gente recomenda sempre focar nas empresas que são mais estáveis, os negócios ali que estão pagando bons fluxos de dividendo. E é o caso, por exemplo, da CPFL, da Aura Energia, são empresas que têm uma posição em caixa muito robusta, estão crescendo bastante e estão conseguindo passar por esse cenário difícil de Brasil com uma alavancagem, uma dívida baixa. Então, ela tem muito espaço para continuar investindo em crescimento, em comprar empresas menores, em continuar se diversificando a sua base de ativos e, ao mesmo tempo, pagar para o investidor um bom fluxo de dividendos que vai ali fazer frente à Selic durante esse período de muita tormenta no mercado financeiro. Então, nossa recomendação é para focar mais nessas empresas, CPFL, Auren, Engie Brasil, que são negócios mais perenes e vão te dar segurança, e quando quiser de fato arriscar, vai ter oportunidade de fazer isso melhor em outras empresas da Bolsa de setores que são mais arrojados. E é uma alternativa também para quem gosta de dividendo de elétrica e está um pouco decepcionado com as transmissoras, né? A gente tem Transmissão Paulista, que participou de diversos leilões. Agora deve usar todo o caixa, deve diminuir o pagamento de dividendo, colocar nestes projetos. A Taesa, que é uma das mais famosas aí do segmento, tem algumas concessões ali para vencer, vai ter que participar dos próximos leilões. Então, é uma alternativa também para fugir do óbvio e também buscar esses dividendos que talvez não sejam pagos na outra ponta, né? Isso, o investidor precisa não olhar o histórico, mas olhar a posição de cada companhia, né? Como elas estão nesse momento em relação à geração de caixa, alavancagem e projetos daqui para frente. Por isso que é importante ter uma casa de análise ou algum profissional qualificado para poder fazer esse acompanhamento. No caso, Taesa e Zacetep são empresas boas, mas estão passando por um momento um pouco maior, mais difícil de alavancagem, com algumas perspectivas de investimento para frente. Elas pagam sim bons dividendos, mas o risco com relação a essa alavancagem, com relação a potenciais cortes de dividendo ou até um aumento de capital, ele acaba sendo maior do que em outras companhias da Bolsa, né, da mais setor elétrico. Então, hoje tem algumas alternativas boas para transmissora e a gente gosta da CPFL nesse sentido. A Engie também é um player interessante, que está com uma alavancagem baixa e tem um histórico bom de resultados. E o investidor precisa estar atento a essas mudanças que as empresas passam. As empresas passam por alguns ciclos de investimento, de maturidade, e entender que isso às vezes passa e no curto prazo se pode ter potencialmente um dividendo menor aí por alguns anos. Maravilha. Saindo um pouquinho de elétricas, estes processos de privatização de algumas empresas do setor de saneamento também que vem correndo aí no mercado, em especial a gente pode destacar a Sabesp. Você acredita que seja talvez esse gatilho de valorização ou tenha mais preocupações neste momento, já que nós não sabemos o modelo que será aplicado para as privatizações, do que certezas absolutas de que seja uma boa oportunidade? Vou pegar o exemplo específico da Sabesp, né, que foi citada. Assim, cada caso é um caso, então precisa realmente avaliar cada companhia. No caso da Copel, eu vejo um futuro muito bom pela frente,
futuro brilhante, com um management mais alinhado, com um potencial corte de custo muito grande. A empresa acabou de soltar o resultado do programa de demissão voluntária, então tem muito mato alto para conseguir ser, de fato, cortado ali na Copel, e o investidor começar a receber o melhor fluxo de caixa por conta disso daqui para frente. A Sabesp ainda precisa estudar um pouco melhor o modelo de privatização. Ela tem um potencial muito grande, isso porque o setor de saneamento básico é um setor ainda que está sendo subjugado na Bolsa, mas também nos investimentos na economia real. Boa parte do setor ainda depende das estatais. A Sabesp é a companhia que tem a maior escala hoje no país e poderia realmente ser um player competitivo, competir com a Egea, com a Iguá Saneamento e com as empresas grandes, né, BRK Ambiental, as empresas grandes da iniciativa privada, mas para isso precisa de muita capitalização, de muito dinheiro. Então ela vai para um caminho de capitalização que pode gerar muito resultado para o acionista dela, mas precisa ser acompanhado passo a passo. A gente não tem uma recomendação hoje para a Sabesp, acompanha o processo e está ali olhando para ver se tem algum ponto de entrada, se faz sentido para a gente, mas sim uma empresa que está bem posicionada e tem um potencial bom aí de crescimento, se fizer um bom projeto aí de privatização. Inclusive tem gente me perguntando até hoje quando é que vai sair a oferta de Aegea. Tem muito investidor atento aí querendo investir na companhia de forma direta, não indireta aí pela holding, pela controladora. Luan, muito obrigado pela participação, agradeço imensamente aqui por estar no nosso programa, nesta atualização de meio de dia de mercado, nessa semana tão conturbada que um setor específico aí se destacou, esse setor de utilities. Muito obrigado mesmo, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Maravilha, Luan Alves, gestor de ações da VG Research. E é assim que nós ficamos. O Ibovespa no negativo, 0,53, está melhorando, hein? Será que nós temos um mar aí verdinho pela frente? Tá melhorando as coisas, 113.396, o Ibov já chegou a cair mais de 1%. E o dólar futuro continua em patamar negativo, 0,65% de queda, até apertando um pouquinho mais um passo, R$ 5,04. Eu vou ficando por aqui, mas depois do nosso intervalo comercial tem uma conversa super interessante no BMC Market de hoje. Marcos Saravalho e Felipe Nascimento abordam os principais assuntos do dia e da semana. Um abraço. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. No pré-market você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Eu sou Marco Prado e junto com os melhores analistas vamos ajudar a preparar o seu dia, sempre trazendo informações importantes e as atualizações das bolsas internacionais e os mercados futuro. Tudo isso para melhorar o seu investimento. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas.
o que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos.